Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo? Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Estamos juntos aí no aprofundamento Matemática Conectada. Sejam todos muito bem-vindos. Guilherme colocou aí na lousa pra gente o nosso slide de apresentação. Sou a professora de Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Estamos aí na unidade curricular de Educação Financeira Sustentável. E somos 4 professores, eu sou a de vocês nesse componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. A gente tem ao longo da nossa unidade curricular falando um pouquinho sobre gráficos de fenômenos naturais e vendo o comportamento desses gráficos se aplicável aos gráficos da matemática financeira. E agora a gente vai pensar um pouquinho na parte de finanças, de sustentabilidade, pensando na eletricidade, tá certo? Estamos começando, então, hoje a nossa atividade 4, a última dessa unidade curricular semestral. Olha aí para a nossa telinha, vocês professores que nos acompanham, a gente está com essas duas habilidades do currículo de naturezas, né, e tecnologia, número 101 e 301. Essa é a nossa primeira aula da atividade 4. Na atividade 4, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre gráficos, mas temos uma problematização. A gente vai usar aquela metodologia que a gente fala de aprendizado baseado em problemas, tá certo? Então, o objetivo da aula e desta atividade inteira é investigar um problema fictício. Nós vamos inventar uma situação problemática aí de aumento no consumo de energia de uma residência, nesse caso energia elétrica, de eletricidade. Então, eu escrevi esse textinho aqui para vocês, ó, no percurso desse componente curricular, todo o componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos, nós podemos aprofundar habilidades de análise e interpretação de gráficos por meio da investigação de alguns fenômenos físicos e aí também alguns fenômenos do mercado financeiro, né? Falamos sobre lucro, falamos sobre juros, né? E para a sistematização deste componente, então esta atividade 4 é toda de sistematização do componente inteiro, né? Nossas últimas aulas aí é para a gente voltar às coisas que a gente já sabe, partindo do princípio que vocês já tenham entendido o comportamento das retas, o comportamento das parábolas e também das exponenciais. Então nós sugerimos aí nesse material uma mobilização desses saberes, de tudo que a gente aprendeu, a partir de uma problematização sobre o consumo residencial de energia elétrica. Então nós vamos relembrar como que a gente calcula. Lá na formação geral básica, a gente aprendeu e também no final da atividade 3, como é que a gente calcula o consumo de eletricidade da nossa casa. Então, dos aparelhos em especial. Então, a gente vai lá no aparelho, olha a potência dele e multiplica pelo tempo de uso, certo? E aí a gente tem o consumo em watt-horas ou quilowatt-horas, se você multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, tá bom? Então, basicamente, a gente vai usar essas duas variáveis, olhar o aparelho e a potência. Quanto tempo esses aparelhos ficam ligados é o consumo. E aí a tarifa, né, que a gente paga, a distribuidora de energia, ela cobra um preço aí a depender das regiões, né, dos lugares aí do Brasil todo. E aí a gente multiplica por esse valor do quilowatt-hora, a gente tem o consumo em dinheiro, tá certo? Acontece que a eletricidade é um recurso que não sai tão naturalmente da natureza. A gente precisa fazer transformações para que chegue na nossa casa na forma de eletricidade, para a gente transformar em calor, em energia, em luz, em som e tudo mais, em motores e tudo mais. Então, estes recursos, que são as fontes iniciais, aqui no Brasil mais de 65% vem das hidrelétricas, então causam impactos aí nos recursos naturais. Então, a ideia é que a gente economize o consumo de eletricidade, que aumentou muito nos últimos tempos, porque a população aumentou muito, né? E na nossa sociedade moderna a gente usa muito a eletricidade, não foi sempre assim. E também para a produção de tecnologia também utiliza-se muito a eletricidade. Então a ideia é que o consumo residencial, se as pessoas tiverem um pouco mais de consciência, né, matemática, educação financeira sustentável, parte desse princípio que se a gente se educar enquanto cidadão e passar a economizar, mesmo que minimamente, se todas as casas conseguirem fazer essa economia, a gente consegue causar menos impacto ambiental para a produção dessa eletricidade.
tá bom? Então vamos pensar nisso para trabalhar aqui esta atividade. Olha aí na nossa telinha, ó. Vimos lá da formação geral básica, na aula da sequência anterior, né, da atividade anterior, e também lá no currículo em ação da primeira série vocês já devem ter visto isso, que o consumo da energia elétrica, a gente vai chamar de IE, para não ficar escrevendo energia o tempo todo, de um aparelho eletrodoméstico é definido pelo produto, no caso a multiplicação, da potência desse equipamento, que eu vou chamar de letra P, e o período de tempo que esse equipamento fica ligado, ΔT. Então assim, quanto mais potente, né, já que é um produto, se você aumenta a potência desse aparelho, significa que ele consome mais eletricidade. Ou se você usa por muito tempo, também você aumenta o consumo de eletricidade. E matematicamente, coloquei aí essa expressão, então vocês, isso aqui cai muito no Enem, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta. Muito bem. Aqui cai muito no Enem, né, tem vários exercícios aí, questões em que você resolve só fazendo esse pequeno cálculo. Pega a potência e multiplica pelo tempo. Só que neste caso, ó, o tempo é dado em hora, tá certo? Tem que fazer essa transformação aqui. A potência é dada em watt, né? Como eu escrevi aqui. Tá bom? Então, continuando. Ó, nossa problematização é o seguinte. No material do professor aí da sua escola, tem um problema que eu adaptei aqui e coloquei na forma de gráfico. E fala o seguinte, ó. O gráfico a seguir, lá no próximo slide, representa o consumo de energia elétrica de uma família nos últimos 8 meses. Este consumo aqui, eu peguei da casa da professora Ilana, que dá aula para vocês, de Educação Financeira em Conexão. Tá? Fui lá, catei uma conta de luz dela e digitei no Excel, né, os meses e o consumo em quilowatt-horas, veja, quilo quer dizer 1000, né? E coloquei aqui nesse gráfico. Então, o que a gente percebe nesse gráfico, né? Fica essa pergunta para vocês. O que você consegue ver neste gráfico, tá certo? Na aula anterior, também a gente fez uma roda de conversa que tinha uma análise parecida com essa, também com esse gráfico da casa da professora Ilana. Mas o que a gente percebe é que de lá, ó, veja que é o consumo de 2021 até 2022, a partir de outubro. Então, de outubro até o mês de março, ela tinha esse consumo que é basicamente constante, né? Mantém, a gente pensa, olhando para esse gráfico, que a hipótese que a gente levanta aqui, os hábitos, né, permaneceram os mesmos, a quantidade de pessoas na casa, o consumo, os aparelhos eram o mesmo durante esse período. Só que em março houve um aumento aí, ó. Estava 313 kWh no mês de março, lá em abril passou a ser 626. A gente pode pensar que quase dobrou isso daí, né? Então houve um aumento que é o dobro do consumo. E aí a gente tem que criar a ideia que a gente, para atender aquele eixo de investigação, né, vamos levantar algumas hipóteses. Por que será, o que será que aconteceu nesta casa para ter este aumento de 100% aí no consumo de eletricidade? Veja que isso permaneceu no mês de maio também, tá certo? Então, tem 2 meses aí em que o aumento aumentou mais de 100%, até um pouco mais lá no mês de maio. Beleza? Essa é a nossa hipótese. Então, nós vamos investigar. Então, foi o que eu escrevi, ó. Repare que a conta de energia elétrica dessa residência teve um aumento aí de 200% nos últimos 2 meses, né? Aumentou 2 vezes mais. Na verdade, é 2 vezes, né? Porque 2 vezes 300 dá 600, então foram 200%. Pensando que cada vez que aumenta é 100%, então aumentou 2 vezes 200%. Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês. O que será que aconteceu? Vamos levantar algumas hipóteses. Até coloquei uma foto minha aqui, pensando, achei até que ficou bonitinha, né? Minha produtora mandou uma mensagem, falou que bonitinha essa foto. Então, o que será que aconteceu? Vamos pensar, né? Vamos levantar algumas hipóteses. Uma delas, primeiro, o que eu tenho que ver? Será que houve mudança nos hábitos de consumo? Será que as pessoas ficaram mais em casa? Será que lá na casa da Ilana chegou mais gente, né? Será que ela ficou com mais tempo? Todos os aparelhos da casa dela ficaram ligados o tempo todo, né? É uma hipótese. Será que foi isso que aconteceu? Outra hipótese.
triplicou o número de residentes, porque para aumentar esse consumo e você não aumentou o número de aparelhos nem nada disso, então tem que aumentar o número de pessoas tomando banho, passando roupa, lavando roupa, né? Que são os equipamentos que ocupam, que gastam mais energia, né? Será que aconteceu isso na casa dela? É uma hipótese, né? Ela recebeu nesses 2 últimos meses visita em casa, né? Alguém foi passar, uma família inteira lá na casa dela foi passar férias? Será? Outra hipótese, será que ela adquiriu equipamentos com alta potência? Por que alta potência? Veja que o consumo de eletricidade é a potência vezes o tempo. Então veja, se por acaso não aumentou o número de gente consumindo, então será que ela adquiriu equipamentos de alta potência? Quem são esses? Os principais são os que transformam eletricidade, né? Vou pôr assim, eletricidade em calor. Calor a gente costuma representar pela letra Q de quantidade de calor. Será que esses equipamentos ela adquiriu, por exemplo, aquecedores, né, ar-condicionado, passou muita roupa porque o ferro de passar converte eletricidade em calor? Será que tem o chuveiro dela ficou mais potente? Então são essas coisas. Será que ela adquiriu isso? É uma questão também a se pensar que poderia ter aumentado, tá certo? Agora, vamos pensar aqui, e se nada mudou, né? Se ela continua com as mesmas pessoas, não comprou nenhum equipamento diferenciado, nem nada disso, né? Então a gente tem que pensar em outra hipótese. Então, uma outra possibilidade é a gente ver se lá no relógio está com erro de leitura, se o problema está no equipamento que está lendo o consumo da sua casa, aquele que a distribuidora conecta aí na sua casa, o registro. Tá certo? Então a gente tem que fazer essa investigação, olhar lá no registro se ele tá doido, se ele tá cobrando mais. Então, quando acontece isso, se você não mudou nada e na sua casa teve um consumo muito alto, você tem que acionar a distribuidora de eletricidade para mandar um técnico para olhar lá para ver se não tem problema, tá certo? Então, esta é uma coisa que a gente pode fazer, Devemos então chamar um especialista da distribuidora de energia. Tá certo? Então levantamos hipótese e a gente dá aí uma sugestão de resolução. Vai lá no relógio e vê o que aconteceu. Beleza? Continuando, E se o problema, né, não for o relógio de leitura aí da sua casa, né? Se aconteceu que lá no seu reloginho nós não temos nenhum problema, você chamou o técnico, chamou o eletricista, a gente tem que averiguar o que será que aconteceu. Então, o problema está dentro da sua casa, tá bom? Se o eletricista ou o técnico chegou lá e viu que lá fora não tem problema na leitura, então você tem que averiguar dentro da sua casa o que é que aconteceu, certo? Voltando aqui, Então, a gente tem a outra hipótese, né? Será que existe algum aparelho desses que estão na sua casa, desses aparelhos com algum problema? Será que é isso? Tá certo? Então, a aula de hoje, a aula da semana, a próxima vídeo que a gente vai fazer essa semana, a gente ainda vai apresentar isso. Como é que a gente faz, né, para averiguar se um aparelho eletrodoméstico da nossa casa tem problema, tá bom? Você não pode perder o próximo vídeo aqui sobre essa sequência. Bom, o que a gente vai fazer agora é relembrar algumas variáveis de um circuito básico. Você, estudante, precisa conhecer algumas coisas, tá certo? Então, como funciona um circuito básico? Peraí, deixa eu colocar essa animação, mas passei muito rápido. Vou pegar aqui uma tela em branco. Deixa eu pegar uma tela em branco. Então, algumas variáveis são importantes quando você tem um circuito básico. Eu estou falando de um negócio na física que a gente chama de eletrodinâmica. Deixa eu escrever aqui, eletrodinâmica. Veja que eletro vem de elétron e dinâmica vem de movimento. Vocês lembram que é um elétron, né? Você lembra que é um elétron, Carol? Vou explicar aqui, a Carol disse que lembra mais ou menos, Carol é minha produtora. Então, o que a gente vai falar? Todos os elementos que existem na natureza são compostos por átomo. E um átomo, ele tem um interior, que é o núcleo, chamado, um lugar que é chamado de núcleo, onde tem os prótons, que estão cargas positivas, e em volta desse núcleo tem um elétron que fica girando.
Então, quando esses elétrons ficam girando, os elementos químicos, eles têm mais facilidade de movimentar esse elétron. Quando este elétron entra em movimento, para fora é o que a gente chama de eletrodinâmica. Todos os corpos na natureza, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas, que são os prótons e os elétrons. Isso não é interessante para a eletricidade. Quando acontece a eletricidade? Quando tem um corpo, um elemento, que tem mais elétron que próton. Então tem essa diferença, a gente chama de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É o elemento químico, né? A substância, e nesse caso a gente chama os fios, os metais têm essa facilidade, que tem essa quantidade de prótons diferente do elétron. Por quê? Quando acontece isso, os prótons e os elétrons querem voltar para o seu estado natural, ficar igual. Então, um corpo que tem elétrons sobrando ou faltando, ele fica doido para conectar com outras coisas. Aliás, é daí que surgem as moléculas, né? Toda a matéria que existe aqui surge dessa ideia aí. Quando por exemplo, eu vou falar da água, ó. A água, ela tem uma molécula de oxigênio e 2 de hidrogênio. Acontece que o oxigênio aqui, ele tem o seu elétron aqui na última camada, tá faltando um elétron. Tá sobrando, aliás, um elétron, enquanto que o hidrogênio está faltando um. Então, eles juntam, eles compartilham o elétron, né? Então, quando um oxigênio que está no ambiente encontra um hidrogênio, eles se grudam. E se por acaso acontece de um oxigênio grudar com 2 hidrogênios, você tem a água. Tá certo? É assim que acontece. Então, toda a constituição da matéria, a gente consegue escrever quimicamente, olhando pura e exclusivamente para aquela tabela periódica. Aquela que tem aqueles elementos, todos os elementos que compõem toda a natureza, que a gente conhece, está escrita ali, e a combinação desses elementos, tá certo? Isso acontece por causa do elétron, a gente chama de ligação química. Então, as ligações químicas são as responsáveis para a criação da matéria no geral, tá certo? Existem alguns elementos que a gente vai chamar de condutor, que, por exemplo, são os metais, a água também é um condutor, que tem esses elétrons doido para sair aqui dessa camada. Que a gente fala doido, apaguei aqui, desculpa, vou fazer de novo. Doido para sair desse lugar, né? Então aqui tem o próton, aqui tem o elétron. Então os metais, por exemplo, o fio de cobre, a prata e tudo mais, os elétrons, eles têm uma ligação fraca entre o núcleo e eles são doidos para sair daqui, a gente chama isso de condutor. O caso da borracha é o contrário, eles não querem sair. Por isso que a sola do sapato da gente, por exemplo, é borracha, os pneus dos carros são de borracha, porque ele não conduz, os elétrons não ficam com vontade de sair, tá certo? Só que alguns materiais, por exemplo, o fio de cobre, que a gente vai chamar de condutor, os elétrons, ó, vamos supor que aqui tem um fio de cobre, tá cheio de elétron aqui dessa camada, viajando para lá e para cá, desorganizadamente, andando para lá, andando para cá e tudo mais. A gente fala que eles são livres, eles são doidos para sair daí. Se por acaso eles receberem um estímulo, né, um pouco de energia, que pode ser na forma de calor, na forma de luz ou qualquer coisa, eles se organizam, esses elétrons se organizam. Aí eles começam a circular no mesmo sentido. Então, quando os elétrons se organizam e começam a andar no mesmo sentido, a gente diz que tem uma intensidade de corrente elétrica, a gente vai representar pela letra I. E quando isso acontece? Quando você liga, por exemplo, um condutor numa pilha. Então, o que tem na pilha? A pilha, basicamente, é assim, bem basicamente, tá? Tem uma região na pilha que tem mais prótons, né? E uma região que tem menos prótons. Quem anda é sempre o elétron, tá? Porque o próton está preso aqui no interior. Então, uma pilha tem essa diferença de potencial. O que é a diferença? É um lugar onde tem elétrons e prótons desequilibrados, em quantidades diferentes. Então, na pilha, quando você... Deixa eu apagar aqui de novo e fazer mais bonitinho. Então, na pilha, ó, tem um lugar, vou chamar aqui de menos, né? Ele tem mais elétrons livres e aqui estão os prótons, separados. Então, a gente fala que esta região, ela tem mais potencial dos elétrons se mexer. Então, você liga esse fio de cobre nesta pilha, que aqui já está cheio de elétrons de tudo quanto é
direção, eles se organizam, começam a andar nesse sentido, sempre andando junto. Aí no meio do caminho desse circuito, ó, então aqui a gente tem uma diferença de potencial, que é aquela energia, né, que não é movimento, mas vai virar movimento. Ou seja, é a separação aí de elétrons de prótons. Tá certo? Eles não têm para onde circular se a pilha estiver sozinha. Mas quando você liga um fio, os elétrons saem de um polo e vão lá encontrar o seu próton do outro lado. Ou seja, você consegue uma corrente elétrica. Então, no circuito básico, a gente tem uma diferença de potencial que eu vou chamar da letra U, ou então uma voltagem é a mesma coisa, ou então uma DDP, né, que é a mesma coisa. Então, tem essa unidade, depois tem o I, que é a corrente elétrica, circulando. Se no meio do caminho eu coloco uma lâmpada aqui, uma lâmpada incandescente, parte desse movimento do elétron, olha a transformação de energia aí, parte da eletricidade desse movimento do elétron se transforma em luz, por exemplo, e se a lâmpada for incandescente, também transforma em calor, né? Aquela lâmpada esquenta também. A gente tem, então, aqui um negócio chamado de resistência, né? Resistência é a dificuldade que o elétron tem de caminhar. Então, você tem uma pilha, liga o fio condutor. Então, na pilha tem a diferença de potencial, que é aquela quantidade de energia que não é ainda um movimento, mas pode ser. Por isso que é potencial. Quando uma pessoa tem potencial, quer dizer, ela não é ainda, mas pode ser. Tá certo? Então, a voltagem ou a diferença de potencial, que é a mesma coisa, ou então a tensão, é tudo a mesma coisa. É um lugar onde os materiais têm desequilíbrio aí entre cargas elétricas. E esse desequilíbrio, ele naturalmente, é um fenômeno natural, obriga o elétron, em qualquer oportunidade, se igualar, ficar neutro novamente. Então, dentro da pilha, só que no caso da pilha, esses materiais são especiais, são um tipo de elementos químicos que têm esses elétrons e íons e tudo mais. Então, quando o fio condutor liga ali, os elétrons começam a circular. E esse movimento a gente chama de eletricidade. E se no meio do caminho você colocar uma coisa que atrapalhe esse movimento, suponha que o elétron está caminhando aqui, né? Eu sou o elétron e estou correndo em linha reta, então o fio está reto. Se no meio do caminho eu colocar uma mola, fazer assim com o fio, né, enrolar o fio, o elétron vai começar a circular assim. E isso gera mais desgaste. Então o esforço do elétron para atravessar isso que a gente chama de resistência, ele é transformado em calor, por exemplo, ou em luz. Tá certo? Eu trouxe uma animação aqui desse circuito para vocês, ó. Então, essa animação que eu coloquei para vocês, ó. O I é a corrente, essa bolinha vermelha aí, eu estou representando o elétron, e aqui embaixo nós temos uma pilha. O mesmo acontece com a tomada, tá certo? Eu vou explicar a tomada. Aqui tem um circuito, eu não me preparei com a produtora, mas eu deixei aqui. Vou pegar um circuito aqui, bem básico, eu não vou ligar em nada, mas eu vou pedir para o meu diretor mostrar aqui, ó, como funciona esse circuito. Quando você liga essa tomada aqui lá na tensão, veja que chama tensão, né? A tensão tem duas entradas, por quê? Todos os fios têm duas entradas, às vezes ele tá juntinho aqui, parece que é um, mas tem sempre dois. Por que dois? Porque o elétron vai entrar por uma, vai circular o fio, que nem o desenho que eu fiz ali, ó, circula o fio, vamos supor que só tenha essa lâmpada aqui, tá? Esquece o resto aqui. Então, circula o fio, vai circulando. Se não tivesse essa lâmpada, ele ficava só rodando aqui, gastando energia para nada. Mas quando eu coloco essa lâmpada, esta é incandescente, lá dentro tem um filamento. O que esse filamento faz? O elétron bonitão está correndo aqui, chega aqui, ele tem que atravessar esse filamento que está aqui. Então, ao atravessar esse filamento, este movimento, essa transformação de movimento do elétron é usada para gerar eletricidade. Essa lâmpada não é boa porque a lâmpada, basicamente, ela serve para produzir luz, né? Essa é a função. Só que nesta lâmpada, além de transformar em luz, transforma em calor também, ela esquenta. E este calor é considerado perda, então não é tão eficiente, tá bom? Então ele circula, atravessa e vai vindo. Quando você está ligado numa instalação da sua casa, seus equipamentos, eles são de corrente alternada. Então o elétron vai e volta, vai fazer, e invertendo o sentido. O caso das pilhas, ele circula
como uma corrente contínua, ele não volta, ele vai sempre no mesmo sentido até acabar, né, ou até regularizar, equilibrar essas cargas aí, tá bom? Então, neste caso, vai e volta. O circuito básico é isso. Então, o que está na tomada é a tensão, é um monte de cargas livres que não tem para onde ir. Quando você liga no fio condutor, tem que ter um fio condutor. Dentro desse fio que está encapado aqui com uma borracha, tem o cobre, porque o cobre é igual aquilo que eu falei, tem os elétrons livres, doido para caminhar, mas ele não tem para onde ir. Quando você liga na tomada, os elétrons livres que estão lá na tomada, né, na sua extensão, na sua tensão, ele junta com os elétrons do fio e começam a andar organizadamente, tá certo? Esse é o movimento. Aí aqui na frente a gente tem um receptor. Quando tem resistência, a gente chama esse receptor de resistência, que é o que gera calor. Mas quando não é uma resistência e transforma em outra coisa, por exemplo, uma luz, né, no liquidificador, por exemplo, você liga. Tem um motor que começa a girar, né, usa esse movimento do elétron para girar. Então, transformação de eletricidade em motor, né, em mecânica, e assim vai. A gente chama isso de receptor. O receptor é o que transforma qualquer coisa de eletricidade em outro tipo de energia. A resistência é uma espécie de receptor, mas ele é mais peculiar. Ele transforma basicamente em calor, tá certo? Então, o circuito básico tem isso. A tensão, a corrente elétrica e o resistor, a resistência no meio do caminho aí. Tá certo? E o que é a potência? Potência é aquela medida que fala quanto de energia está gastando por tempo que está passando. Então, quanto mais potência, quer dizer que ele está consumindo mais dessa energia para fazer essa função de acender a luz, por exemplo. Tá bom? Beleza? Então, tá aí o circuito básico, olhando aí para a nossa telinha. Eu queria só relembrar, eu vou voltar de novo, ó, como que funciona isso. Deixa eu voltar mais uma. Fiz essa animação no PowerPoint, eu já ensinei vocês a fazerem, né? Então tá aí a tomada, o elétron sai de uma ponta e vai circulando, encontra uma lâmpada, faz esforço, ó, movimenta de uma forma difícil, então ele transforma esse movimento em outro tipo, no caso luz, e volta e continua fazendo esse circuito, tá bom? Tudo que eu expliquei para vocês está aqui nesse textinho, então vocês podem acessar esse material para ler. E estamos chegando no fim. Após esse levantamento, vai ficar aí para vocês dessas hipóteses em grupos. Vocês deverão pesquisar ou até, se tiver oportunidade, entrevistar um eletricista, né, se for possível, para discutir uma solução para esse problema. Então, como que a gente faz para descobrir que os eletrodomésticos da casa da gente têm um problema? Você pode perguntar para o eletricista ou você pode assistir ao próximo vídeo aí da atividade 4, introdução 1 e 2, que eu vou explicar para vocês como que você, dentro da sua casa, descobre como um equipamento está com problema, está gastando mais. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Não perca o nosso próximo vídeo. Então, hoje a gente discutiu algumas questões relacionadas a esse consumo, levantamento de hipóteses. E na próxima a gente vai falar sobre fuga de corrente elétrica. O que é fuga? Saída da corrente elétrica do lugar onde ela tem que ficar, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá certo? Muito obrigada. Não esqueça de analisar e avaliar nossa aula, que é o code para vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. Não perca. Tchau!